Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sessão de hoje. Antes de avançarmos, fazer a pergunta habitual: conseguem ver-me bem e conseguem ouvir também o que estou a dizer? Só para percebermos, temos aqui todas as condições reunidas. Ok, já me estão aqui a chegar alguns sims. Ótimo, boa. Confirmada então aqui todas as condições para iniciarmos, vamos então aqui dar início. Como sabem, o workshop de hoje será acerca de competências que são importantes para o sucesso profissional. Aqui vamos focar essencialmente 8 grandes competências. Contudo, não podemos esquecer-nos de que existe sempre aqui um conjunto de competências que estão intimamente relacionadas com outras. Portanto, ao falarmos numas, vamos certamente estar a falar de outras que também existem e que nos ajudam a definir o nosso perfil enquanto profissionais e também enquanto pessoas, porque no fundo nós vamos falar aqui um bocadinho mais direcionado para a parte profissional, contudo estas competências são também importantes em termos profissionais. Porquê? Porque nos ajudam a definir aquilo que nós somos, a nossa personalidade, está bem? Temos aqui a Ruth, não está a conseguir ver, é isso? É só um problema da Ruth ou mais alguém tem esta situação? Quem não conseguir ver, por favor, tente entrar e sair novamente, está bem? Para a página atualizar. Isso, reiniciar, isso mesmo, Rita. Ótimo, há pessoas que já estão a ver, boa. Então, como é que está aqui organizada a nossa sessão de hoje? Portanto, nós vamos aqui falar num primeiro momento acerca do conceito de competência. O que é uma competência? O conceito de competência está relacionado com que características? E, portanto, aqui eu também vou tentar pegar um bocadinho naquilo que são as vossas experiências, aquilo que são as vossas vivências, para tentarmos aqui introduzir a questão das competências. Num segundo momento, vamos tentar focar aqui algumas das principais características que estão neste momento a mudar o mundo e a própria forma de atuação das empresas, dos colaboradores e da própria sociedade, está bem? Depois iremos também ter aqui uma pequena atividade em que vocês próprios vão introduzir algumas competências, está bem? Aqui na nossa sessão, e depois iremos falar então das tais 8 competências mais importantes e consideradas mais importantes para aquilo que é o sucesso profissional. No fim, irei dar-vos um pequeno exercício, uma pequena atividade para a vossa reflexão, está bem? Tendo em conta tudo aquilo que vamos falar, mas será exatamente desta forma que tudo vai acontecer, está bem? Deixem-me só aqui tentar perceber se todos estão a conseguir seguir. Exato, o Daniel está aqui a dar uma boa sugestão, que é diminuir a qualidade da imagem nas definições, nas próprias definições aqui do YouTube, está bem? Porque isto pode ter a ver com a internet de todos, não é? De cada um de nós, que é diferente, tem velocidades diferentes e, portanto, isso pode interferir um bocadinho na imagem, está bem? Portanto, tentem verificar aqui a questão da qualidade da vossa imagem nas definições, está bem? Espero que todos estejam a conseguir ver e ouvir. Exatamente, baixar para 480, é isso mesmo, Marta. Ótimo. Então, primeira pergunta que gostaria de vos lançar: o que é que vocês consideram ser uma competência? Tendo em conta aquilo que já viveram, aquilo que também será as vossas próprias habilidades e capacidades, o que é que consideram ser uma competência?
Aqui a guardar algumas respostas. Ok, já estão aqui a chegar. A Rita diz-nos que é uma virtude de um bom empregado. Capacidade de comunicação, diz-nos a Ana. A Sónia diz-nos que é saber fazer algo. Uma competência é algo adquirido. Ética profissional, sim, Isabel, está também relacionado com a própria ética profissional de cada um. Ser apto para, são todas as características em que um indivíduo é bom, não é? Diz-nos aqui o Carlos, algo inerente à pessoa que a faz capaz de fazer alguma coisa, capacidade intelectual ou física para desenvolver qualquer tarefa, diz-nos a Irene. Trabalho em equipa, diz-nos também aqui a Ana. A Mariana diz-nos que uma competência está relacionada com objetivos que pretendemos adquirir. Sim, também é de facto aqui algo importante, a definição dos objetivos, não é? Saber fazer com qualidade, diz-nos a Susana. A Vera fala-nos na capacidade humana para exercer tarefas, portanto aqui relacionado com a própria habilidade, não é, Vera? Aqui também, como diz o Filipe, uma habilidade, atitudes profissionais que valorizam. Temos várias pessoas a falar aqui em habilidades. Estar apto a fazer todas as tarefas designadas para o seu trabalho. Características necessárias para realizar uma determinada atividade. Josi diz-nos que adquirimos com experiência e com objetivos, portanto, a parte da organização, planificação de objetivos, não é? Capacidade para realizar algo, tanto fisicamente como mentalmente. Capacidade de adaptação, excelente, Isabel. Isso é uma das competências que nós vamos aqui falar mais vezes durante a sessão de hoje. Saber fazer bem algo, cumprindo o solicitado, diz-nos também aqui a Filipa. Bem-vinda, Adriana. Habilidades, tarefas a executar. Ser ético profissional e a flexibilidade em diversas situações. Tarefas propostas, portanto, de facto, existe aqui um conjunto de palavras, digamos assim, de características que vocês foram enumerando e muito bem, porque de facto, quando nós falamos em competência, nós falamos sempre em conhecimentos, não é? Conhecimentos técnicos, habilidades e falamos também de atitudes, não é? Que foi exatamente aqui os três grandes tópicos que a maioria de vocês aqui falou. Portanto, conhecimentos técnicos, não é? Aquilo que são os nossos conhecimentos técnicos em determinada área, aquilo que são as nossas atitudes, não é? Que definem aquilo que são os nossos comportamentos, obviamente, e a questão das habilidades, que eu acho que foi a palavra que mais aqui enumeramos. Então, assim sendo, a competência é tudo aquilo que, no fundo, nos constitui e nos define enquanto indivíduo, enquanto ser humano, ou seja, é tudo aquilo que, de alguma forma, contribui para a definição da nossa personalidade, está bem? E também para a definição daquilo que é o nosso eu profissional. E aqui também podemos apelar um bocadinho à parte da ética, que alguns de vocês também focaram aqui, e muito bem. Assim sendo, é obviamente o conjunto entre aquilo que são as habilidades, os conhecimentos e as técnicas que vão, no fundo, dar aqui a origem ao grande conceito de competência. É importante nós percebermos de onde é que vem este conceito e o que é que, no fundo, resulta ou como é que se chega a um conceito, a um desenvolvimento de uma competência. Assim sendo, vou aqui partilhar convosco um pequeno esquema. Espero que todos consigam ver este esquema. E, no fundo, este esquema representa aqui aquilo que é uma competência. Como falava no início, e se vocês repararem, a competência é este bocado central que temos aqui, que é a junção das nossas atitudes, não é? Que geram os nossos comportamentos perante determinada situação, das nossas habilidades, portanto aqui relacionado com o próprio saber fazer, está bem? E aquilo que são os nossos conhecimentos. A junção destas três características vai fazer, obviamente,
com que se resulte ou com que se origine o desenvolvimento de uma determinada competência. Podemos até aqui imaginar, uma atitude é tudo aquilo que nós vamos fazer para alcançar os nossos objetivos, não é? Todos os esforços que vamos empregar para alcançar determinado objetivo. Por isso é que no início também houve algumas pessoas que falaram aqui da noção de objetivos, porque está obviamente bastante relacionado, está bem? Depois temos a questão das habilidades. E as habilidades estão essencialmente relacionadas com o saber fazer na prática, ou seja, transformar tudo aquilo que é o conhecimento teórico em ações reais, está bem? Portanto, tentar de alguma forma agir mobilizando todos os conhecimentos teóricos que se detêm em determinada área, está bem? Portanto, é o saber agir na prática, digamos assim, está bem? E depois temos a parte do conhecimento, que é todo o entendimento teórico que se detém em relação a algum assunto específico, a alguma área específica, está bem? O que é importante nós focarmos? Desculpem se estiver a olhar para o lado, para que é para conseguir seguir aqui o vosso chat, está bem? Para conseguir ver se está tudo a correr bem, se estão a levantar aqui alguma questão. Todas as questões que tenham, vão fazendo todas as partilhas, está bem? É importante nós clarificarmos aqui dois conceitos que são muitas vezes confundidos entre si. E eu acho que o facto de vários de nós ter aqui mencionado a parte das habilidades faz com que exista realmente esta confusão. Portanto, a competência e a habilidade são dois conceitos que estão relacionados intimamente e muitas vezes acabam por ser confundidos. É muito importante deixarmos claro que a habilidade lá está a parte de conseguir colocar na prática todas as teorias, todos os conceitos mentais que foram adquiridos teoricamente, não é? E a competência é algo muito mais amplo, está bem? Muito mais consistente, que vai, obviamente, ter origem na junção e na coordenação daquilo que são os conhecimentos, as atitudes e as habilidades, está bem? Tal como demonstra neste esquema. Portanto, temos que pensar sempre o conceito de competência como sendo algo muito mais amplo, está bem? E isto deve realmente ficar muito claro, exatamente porque, por vezes, a tendência é confundirmos estes dois conceitos, a habilidade e a competência, está bem? Portanto, a competência é sempre algo muito mais consistente, muito mais específico, está bem? Enquanto que a habilidade está essencialmente relacionada com o saber fazer na prática, portanto, o transpor uma coisa que vem da teoria, não é? Para a prática, está bem? Saber mobilizar todos os conteúdos teóricos, tudo aquilo que são aprendizagens para a prática, está bem? Exatamente, Carlson, é saber fazer na prática, está bem? Dúvidas relativamente aqui a esta fase inicial? Alguém tem? Já tinham pensado desta forma em relação a estes dois conceitos e também aqui à parte que tem a importância que têm as atitudes e os próprios conhecimentos? Portanto, temos já aqui algumas pessoas a dizerem que ainda não tinham pensado sobre isto, não têm dúvidas. Ótimo, vamos então aqui seguir. Assim sendo, gostaria de vos lançar aqui também uma questão que tem a ver essencialmente com as principais características que estão a mudar o mundo. E obviamente que toda esta nossa temática de hoje, nós podemos fazer a ponte para a situação que vivemos, infelizmente, atualmente, que é vivida pelo mundo inteiro, neste momento. E vocês vão perceber, no final, quando terminarmos, vocês vão perceber que todas as competências que nós vamos enumerar aqui, nós estamos atualmente a usá-las, aliás, a fazer um grande uso neste momento de todas essas competências. E aqui eu gostaria que vocês, perante esta questão que é quais as características que vocês consideram que estão a mudar o mundo, pensassem, ou seja, de tudo aquilo que vai acontecendo, como é que os profissionais, como é que as próprias empresas, como é que as próprias sociedades respondem e que características são estas que fazem com que realmente exista toda esta mudança, toda esta transformação, está bem? Portanto, o que é que vocês consideram que está a mudar o mundo? Algumas características, as principais. Eu vou aqui tomando nota. Iniciativa e produtividade.
Diz-nos aqui a Raquel. Resiliência é uma delas, acredito eu. Essa é uma excelente competência, Marcelo. Adaptabilidade, ou seja, capacidade de adaptação, não é? Já temos aqui várias pessoas a falar de adaptação, sem dúvida. Proatividade, mais do que tentarmos agora falar das competências, essa será aqui uma segunda parte a que eu quero focar. Eu quero que vocês tentem pensar um bocadinho acerca das mudanças que nós temos vivenciado, não só agora, neste momento, mas desde sempre, as principais mudanças. Tecnologia, temos aqui a Ana a falar. Globalização, diz-nos também a Solange, ótimo. São grandes mudanças, sem dúvida. A Ana Maria diz-nos saber enfrentar a diversidade. Excelente. Tecnologia, várias pessoas aqui a falar da tecnologia, sem dúvida, uma grande mudança, não é? Que faz com que o profissional tenha de manter atualizado, não é? Que se adapte a todas as novas tecnologias que vão surgindo. Mudanças climáticas, muito bem, Caio. Essa é também uma grande mudança, portanto, a parte aqui da preocupação climática. Informática, também relacionada aqui um bocadinho com a tecnologia, não é? Meios de comunicação, Ângela, excelente. Combate à corrupção, cada vez mais, não é? Infelizmente, Kelson. Globalização, aqui relacionado com a própria ausência das fronteiras, diz-nos a Sandra muito bem. Necessidade de repensar ou reestruturar em termos pessoais, culturais, em sociedade. Saber conciliar as informações, tecnologia, mudança de gerações, importante também aqui. O avanço tecnológico, diz-nos os hoje também. Estamos perto sem estar, que é o que nos acontece neste momento, não é? Portanto, estamos todos aqui perto, estamos aqui cerca de 130 pessoas neste momento. Estamos aqui longe, mas perto, não é? Portanto, toda esta facilidade que existe em termos de avanço tecnológico, não é? E que nos permite ter este momento de aprendizagem conjunta. Excelente. Inteligência emocional. Ótimo. Então, realmente, e tendo em conta tudo aquilo que vocês aqui foram enumerando, e muito bem, isto é de facto interessante percebermos que existe aqui um conjunto de características que inevitavelmente estão a mudar o mundo e fazem com que de facto os profissionais dos dias de hoje tenham de se adaptar, não é? Tenham de adaptar e readaptar, no caso. E, portanto, algumas das características que vocês enumeraram, eu também as tenho aqui. Começo por falar um bocadinho acerca da longevidade. O que é que acontece com a questão da longevidade? Como vocês sabem, a esperança média de vida tem vindo a aumentar e, portanto, as pessoas vivem mais anos. O que acontece é que, ao viver-se mais anos, as pessoas são também obrigadas a trabalhar mais anos, não é? Portanto, é isto que realmente acontece. E exemplo disso, nós temos a questão da idade da reforma, que, como nós sabemos, está constantemente a aumentar. E isto está, obviamente, relacionado com esta questão da longevidade e do aumento da esperança média de vida. Tá bem? Portanto, as pessoas vivem mais anos, não é? O que é ótimo. Porquê? Porque isto implica e pressupõe que exista também aqui um aumento da própria qualidade de vida, não é? E que vai fazer também a diferença para esta longevidade, exatamente, Daniel, a qualidade de vida, ao viver-se mais anos, irá também ter de se trabalhar mais anos. É isto que nós vivenciamos, não só aqui no nosso país, mas um bocadinho até por todo o mundo, e essencialmente também aqui na parte da Europa, temos grandes exemplos em que isto também está a acontecer. Depois temos uma outra mudança, que é a evolução das máquinas. De facto, esta é uma mudança que nós cada vez mais presenciamos e muitas vezes agora até já achamos que é normal, que é natural, mas no início causava alguma confusão, por exemplo, quando íamos às grandes superfícies comerciais, portanto aos grandes hipermercados,
e não tínhamos apenas de nos deslocar à caixa onde estava uma pessoa a atender. Não, já tínhamos a possibilidade de escolher se queríamos ir para a outra caixa em que simplesmente nós próprios passamos as nossas compras e fazemos o pagamento sem ser necessário estar ali um recurso humano a fazer aquele trabalho. E certamente que isto já vos aconteceu e já se depararam com esta situação. E se calhar, atualmente, não pensamos no impacto que aquela situação poderá estar a ter, não é? Mas certamente que as primeiras vezes em que nos deparamos com esta situação ficamos mais pensativos e realmente alertas para tudo aquilo que é o avanço e tudo aquilo que está a acontecer. Obviamente, algumas coisas são boas, outras nem tanto, mas lá está, são mudanças e nós, enquanto pessoas da sociedade, enquanto colaboradores de uma empresa, temos mais é que nos adaptar, não é? E, portanto, eu falei da caixa dos supermercados, mas podemos também ter o exemplo, por exemplo, das portagens. É um bom exemplo também. Portanto, tem várias portagens. O que acontece neste caso é que não existe um recurso humano ali. Portanto, está a máquina e a máquina dá-nos o troco e nós seguimos a nossa viagem. Portanto, deixou de ser preciso estar ali aquela pessoa a fazer aquele trabalho. E obviamente que isto, e concordo com o que a Vera está a dizer e muito bem, que é isto dá-nos uma maior independência, não é? Sem dúvida, porque é também algo importante e que tem que ser valorizado, contudo, podemos estar, de certa forma, não só a contribuir aqui para a questão do desemprego, e isto também depende muito dos timings, não é? Nós estivemos numa grande crise, recuperámos, as coisas estavam melhores, neste momento não sabemos o que é que vai acontecer, infelizmente, face a toda a situação que estamos a vivenciar, mas aqui é também mantermos um bocadinho o nosso pensamento positivo e acreditar que as coisas vão ficar bem. Mas, de certa forma, isto tem logo muito impacto quando determinados postos de trabalho deixam de contar com o recurso humano naquele momento, não é? Portanto, temos aqui, no fundo, os dois lados da moeda, não é? Como se costuma dizer. Depois temos aqui uma outra mudança, que é as superorganizações. As empresas, tendo em conta todas estas transformações, todas estas mudanças e todas estas adaptações que têm que se ir fazendo, as próprias empresas passam por fases muito acentuadas de mudança e por isso cada vez mais as empresas são super estruturadas, exatamente para conseguir garantir que perante uma mudança, perante alguma situação que acontece e é inesperada, conseguem emitir uma resposta, conseguem emitir uma ação, está bem? E existe cada vez mais esta preocupação. Obviamente que nós gostaríamos, enquanto trabalhadores dependentes, gostaríamos de que fosse de outra forma, muitas vezes, não é? Mas já existe esta preocupação. Claramente, então, são mais exigentes. E isso é algo que vamos também abordar mais à frente, mas como sabemos, a exigência faz parte daquilo que é um profissional de sucesso. Não é? Tem que saber lidar com a exigência, tem que saber lidar com a pressão, não é? O stress, conseguir emitir respostas, não paralisar. Isso faz tudo parte também daquilo que será e que irá ditar o sucesso de um profissional. Depois, temos aqui uma outra característica que grande parte de vocês falou e muito bem, que tem a ver com a questão da globalização. Portanto, um mundo globalizado, e isto não só em termos da própria comunicação, como falávamos aqui em relação ao momento que estamos a viver neste momento aqui entre nós, portanto, este momento de aprendizagem, de partilha, só com recurso, portanto, à internet conseguimos estar aqui de alguma forma próximos, não é? E, portanto, esta questão da globalização tem também muito impacto. E depois também pensemos que existem cada vez mais avanços. Se pensarmos, por exemplo, na questão da inteligência artificial, que todos os dias existem novos passos a acontecer neste sentido. A questão da própria realidade virtual, que é também já uma grande aposta por grandes áreas do mercado. Portanto, tudo isto exatamente, Linete. A Linete está a partilhar connosco que este webinar a partir de casa é um bom exemplo desta transformação.
Exatamente, e a teletrabalho, portanto, como vocês sabem, neste momento não estamos no sítio habitual, mas temos que, lá está, adaptar-nos, não é? E readaptar-nos, e foi isso que várias pessoas neste momento fizeram, devido à situação do país. Portanto, muitas pessoas estão neste momento a fazer teletrabalho, e isto exigiu o quê? A tal competência para se readaptar, não é? A uma nova realidade, neste caso, a uma situação completamente inesperada, e para a qual ainda nem se tem grande resposta, nem se pode fazer grandes previsões. É exatamente isso. A última característica que aqui vamos falar tem a ver com as próprias alterações climáticas, que eu creio que houve 2 ou 3 pessoas que focaram aqui a parte das alterações climáticas. Portanto, temos aqui os exemplos dos fenómenos naturais, não é? Que acontecem, muitos deles sem aviso, e isto faz com que realmente exista aqui, no fundo, a preocupação por parte das empresas também se tornarem cada vez mais ecológicas e estarem preparadas para aquilo que poderá acontecer. E aqui temos a questão, por exemplo, da preocupação que existe hoje em dia com o papel, não é? Com a impressão do papel, com a questão dos copos de plástico, por exemplo, sensibilizar também para essa questão dos copos de plástico. Atualmente existem muitas empresas que têm ações a acontecer no sentido de se acabar com a utilização dos copos de plástico. E, portanto, isto faz com que realmente as empresas tenham que ter esta preocupação com o meio ambiente. Também, portanto, a questão da reciclagem, Vera, exatamente, a abolição do plástico, as próprias lâmpadas, também aqui um bom exemplo. Portanto, no fundo, se pensarmos, falamos aqui em grandes características que estão neste momento a contribuir para que o mundo mude, para que exista, portanto, a tal adaptação por parte das empresas, por parte dos colaboradores, portanto, da própria sociedade, e é importante nós termos presente que realmente estas mudanças e estas alterações simplesmente ocorrem, e muitas vezes não existe aquele período de tempo de vamos ver como é que corre, de adaptação, não existe, simplesmente se tem que fazer, se tem que emitir uma resposta. Portanto, é tudo ali no deadline, na base da urgência, e o profissional tem que emitir uma resposta, que é aquilo que também estamos a vivenciar. Portanto, o nosso Estado tem que emitir respostas para o que está a acontecer, tem que salvaguardar o apoio às empresas, tem que se preocupar com as medidas que devem ser adotadas em termos daquilo que é a contaminação comunitária neste momento. Portanto, tudo isto, se nós pensarmos um bocadinho até além daquilo que é o dito normal, esta situação que infelizmente vivenciamos agora, não é? Que ninguém esperava, mas que realmente nos está a colocar à prova, a nós, à nossa própria estrutura, portanto, ao mundo. E de facto, é perante estas situações que nós temos que no fundo, demonstrar as nossas capacidades, as nossas competências, não é? E a forma como vamos ultrapassar estas situações, está bem? E isto em termos profissionais, obviamente, que vai ter muito impacto. Porquê? Porque as próprias empresas terão que passar por um período de readaptação, de reestruturação, e obviamente que isto poderá ter um impacto menos positivo para aquilo que o próprio colaborador esperaria, não é? Portanto, temos que estar preparados também para todas estas questões. Assim sendo, como sabem, e como temos estado aqui a falar, à volta sempre da mesma competência até ao momento, que para mim considero ser a mais importante, que é realmente aqui a capacidade de adaptação. Esta é a grande competência. Perante todas as situações atuais da sociedade, da própria vida das empresas, é necessário que os profissionais reajustem as suas formas de trabalhar, não é? Para responderem àquilo que são as exigências que lhes vão ser colocadas. Não há um problema, Maria, seja bem-vinda. Portanto, deixo-vos esta frase também aqui muito importante. Portanto, a inteligência, no fundo, é a capacidade
de nos adaptarmos à mudança. E é desta forma que nós temos que pensar, que tem que existir realmente uma mudança, não é? A mudança faz parte, a mudança aparece de uma forma inesperada, mas então o que é importante aqui? É fazermos a tal readaptação, está bem? E exatamente, adaptar-se às rápidas e constantes mudanças, Isabela, é exatamente isso, está bem? Que se espera cada vez mais das empresas e dos próprios colaboradores. Assim sendo, e agora sim, vamos aqui entrar numa fase mais específica em relação àquilo que são as competências. Eu gostaria que vocês me indicassem aquilo que para vocês são as principais competências e que poderão ter impacto naquilo que nos define enquanto profissionais de sucesso. Portanto, gostaria que me fossem enumerando. Eu vou aqui registando só para ter uma ideia daquilo que vocês vão enumerar, para vermos aqui depois o resultado final, cruzando com as competências que eu vou também aqui enumerar. Temos aqui já várias. Autocontrolo, pontualidade, capacidade de dar e receber feedbacks, muito importante. Portanto, a escuta ativa também, não é? Organização, atitude, pontualidade, assertividade, criatividade, também importante. Responsabilidade, flexibilidade, versatilidade. Proatividade, saber ouvir. Responsabilidade, trabalho em equipa. Autoconfiança, autocontrolo. Networking, também importante. Disciplina. Multifacetado. Resiliência, importantíssimo. Confiança, entreajuda. Maturidade, confiança, espírito de equipa, tomada de decisões, excelente, Ana. Gestão de tempo. Assertividade, comunicação. Lealdade, planeamento e gestão de carreira. Cooperação, respeito com os colegas. Pontualidade, responsabilidade, inteligente, espírito de equipa, disciplina, respeito, empatia. Gestão de conflitos. Marketing digital, que é aliado às tecnologias. Características físicas e psicológicas, portanto, flexibilidade, não é? Física e emocional, digamos assim, não é, Filipe? Ética profissional. Gestão de tempo. Bom, vocês estão aqui a enumerar imensas competências, o que é ótimo, porque vamos conseguir cruzar toda esta informação. Portanto, no fundo, e agradeço todas as participações, todas, porque todos vocês tocaram aqui em competências que são essenciais e foi o que vos disse no início, o facto de nós enumerarmos aqui apenas 8, ou seja, estas 8 de alguma forma são aquilo que nós consideramos como sendo o mais generalista e estas 8 foram apuradas tendo em conta um estudo que foi feito pela revista Forbes a um conjunto de empresas e são competências que são generalistas. Depois existe, obviamente, por parte de cada empresa, tem o seu, no fundo, o seu modus operandi, não é? E, portanto, vão adaptar todas estas competências e, obviamente, que quando nós falamos em determinada competência, nós podemos estar inevitavelmente a falar de outras 2 ou 3 competências que estão muito relacionadas com aquela competência. É isso que nós vamos verificar, verificar neste momento.
Portanto, aqui vamos esquecer aquilo que é impossível, e esta é também aqui algo que é algo que nos ajuda a manter o nosso nível de motivação, ou seja, por mais que as coisas nos pareçam difíceis, por mais que as coisas pareçam parece que está a acontecer tudo muito rápido e que não existe o tal espaço para a pessoa digerir a mudança, e que faz com que realmente o pensamento seja eu não vou conseguir, isto parece-me impossível. Não, vamos esquecer o impossível e achar que tudo é possível. E tudo é possível pensando em quê? Naquilo que são as nossas competências, ou seja, unir todos os nossos esforços, saber exatamente aquilo que nós somos enquanto pessoas, enquanto profissionais, e por isso é que eu digo, é muito importante que cada um de nós faça uma avaliação, uma autoavaliação em relação a si próprio, tá bem? Em relação àquilo que são as competências que o definem, porque certamente que existem sempre competências que têm que ser trabalhadas, não é? Porque ninguém é perfeito e existem sempre arestas, não é? Para limar. Mas é muito importante fazermos este exercício, que é, depois de um dia de trabalho, depois de uma semana dura, pensar como é que foi a sua postura. Fiz tudo aquilo que podia? Onde é que eu falhei? Se calhar estive um pouco desorganizada. Então, trabalhar um bocadinho mais aqui essa competência da organização, por exemplo. E isto vai efetivamente acontecer se nós permitirmos que exista este espaço para pensarmos, para analisarmos, para no fundo avaliarmos aquilo que são as nossas competências, tá bem? Aquilo que são os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, as nossas atitudes, porque é isto que nos vai permitir crescer, que nos vai permitir desenvolver enquanto pessoas e enquanto profissionais, está bem? Temos aqui a Solange, está com problemas para acompanhar o webinar. Está a parar, é isso? Solange, é importante, se sentirem isso, por favor, façam a questão de mexer nas definições da qualidade da vossa imagem, está bem? Pode ter a ver com isso e com a questão da internet, e isso nós somos completamente alheios, está bem? Tentem ou mexer nas definições ou então entrar e sair novamente na sessão, está bem? Temos aqui pessoas a dizer que está bom, outras a dizer que nem tanto. Portanto, espero que de alguma forma dê para irem acompanhando, está bem? Ótimo. Então, primeira competência que aqui vamos falar, e que eu creio que houve aqui 2 ou 3 pessoas que falaram desta competência, que é a capacidade de tomar decisões. Esta competência é muito, muito importante. Porquê? Porque, obviamente, que tendo em conta todas as alterações, todas as mudanças que são impostas, não é? Às próprias sociedades, às próprias empresas, as empresas vão valorizar os profissionais que realmente conseguem emitir uma resposta, conseguem ter uma solução perante uma dificuldade, está bem? Ou seja, alguém que se foque naquilo que é a solução e não tanto no problema, não é? Portanto, aconteceu este problema, oh meu Deus, como é que vamos resolver? Entrar ali um bocado em stress? Não, isto é errado. É tentar perceber exatamente como é que vamos resolver. Portanto, efetivamente, aconteceu um problema, aconteceu aqui uma dificuldade que não se esperava, não é? E tentar aqui entender como é que se pode dar a volta, como é que se pode emitir uma solução rápida, está bem? E por vezes existe muitas empresas que dependem dessas soluções rápidas, não podem simplesmente estar à espera 2, 3 dias que exista uma solução. Então, mais do que nos focar naquilo que são os problemas, aquilo que são as dificuldades, obviamente que é sempre importante, num primeiro plano, o profissional tentar perceber o porquê de tal situação ter acontecido, ou seja, identificar a causa daquela dificuldade, daquele problema. Mas, mais do que isso, tentar logo identificar uma solução que possa realmente dar resposta àquela situação.
Como é que se faz isto? Tendo em conta muitas competências que vocês estão a falar agora, que é o dinamismo, portanto, uma pessoa que toma decisões é uma pessoa que se apresenta dinâmica, é uma pessoa que se apresenta como sendo proativa, não é? É uma pessoa que se apresenta como sendo assertiva, portanto, com uma capacidade de comunicação, uma capacidade e uma escuta ativa que poderão fazer também toda a diferença e, portanto, como reparam, estamos a falar de uma competência que é a tomada de decisão e já falámos de umas outras quantas que estão relacionadas com esta competência. E é isso que é importante porque é isto que vai fazer com que o profissional marque a diferença, está bem? E, portanto, para além de pensar no porquê de tal situação ter acontecido, o profissional tem que apresentar diferentes soluções, está bem? Saber o que fazer perante determinada situação, aquela questão de entrar em bloqueio, portanto, que problema grave, como é que vamos resolver? Agora não consigo agir, portanto, isto não é um bom indicador, está bem? Portanto, é alguém que mantém a calma e que pensa logo em algo para resolver ou minimizar determinada situação. É uma pessoa que tem autonomia para resolver, está bem? Ou simplesmente, se não tiver autonomia suficiente que permita a resolução, pelo menos chegar ao pé, chegar próximo dos superiores e apresentar a solução. Portanto, identificamos este problema, estamos neste momento com esta dificuldade, mas eu não estou só a apresentar o problema, eu também já tenho aqui uma outra possível solução. Portanto, alguém que apresenta, que reporta, está bem? É muito, muito importante. Não é alguém que fica à espera que sejam ditadas as ordens e as soluções. Não, é alguém que reporta, tá bem? Que tem um sentido de assertividade, proatividade, tá bem? Que pode realmente marcar a diferença, tá bem? E isto é essencial, tá bem? Segunda competência, ter força de vontade é essencial, mas isso acho que a força de vontade é um bocadinho transversal a todas as competências que aqui vamos falando, porque obviamente tudo depende daquilo que é a nossa força de vontade, o nosso grau de motivação, não é? Tudo vai resultar também um bocadinho disso. A nossa própria entrega vai, obviamente, ser resultado dessa dedicação, dessa motivação, dessa entrega, está bem? Segunda competência que aqui vamos falar. Já falámos até bastantes vezes em relação a esta competência, que é a tal capacidade de adaptação. Portanto, mais do que nunca, as empresas precisam de se readaptar. Muitas vezes, para dar resposta a uma empresa que é concorrente e que está a liderar no mercado, portanto, é concorrente direta e, portanto, surge uma nova campanha e o que é que a empresa tem que fazer? Adaptar-se. Portanto, vamos criar aqui algo que permita fazer aqui um bocadinho de face à campanha que a outra empresa lançou. A questão da crise económica, a questão que vivemos agora é que as próprias empresas vão ter que se adaptar, não é? Vão ter que criar aqui planos estratégicos para conseguir, de alguma forma, dar resposta aos colaboradores, manter aqui um bocadinho a dinâmica em funcionamento ou até montar o plano estratégico para quando efetivamente se regressar ao período de normalidade. Portanto, isto tudo, e por isso é que era isso que eu ia dizer, Daniela, a personalidade do camaleão. Portanto, cada vez mais os profissionais têm que ser camaleónicos, portanto, vestir vários perfis, vestir várias camisolas, não é? E, obviamente, tentar sempre dar a melhor resposta perante as adversidades e perante as alterações que vão surgindo. É exatamente por aí. Assim sendo, aqui colocam-se as competências que vocês foram enumerando, a questão da flexibilidade, que houve várias pessoas que falou na flexibilidade física e na flexibilidade mental, portanto aqui também a parte emocional, porque é importante que o profissional esteja consciente de que irá ou poderá existir um grande desgaste emocional e, portanto, precisa ter aqui alguma flexibilidade para conseguir lidar com essa situação, agir de uma forma rápida, portanto, alguém que não fica à espera, está bem que lhe diga, olha, estamos a passar por esta fase e agora tens que agir desta maneira. Não, é tentar realmente agir de uma forma rápida. É alguém que normalmente tem que estar aberto a novas experiências, a novas culturas, a novas ideias, a lidar com outros profissionais que agem em termos profissionais
de formas diferentes daquilo que é o habitual. Portanto, eu tenho o meu modo de trabalhar, mas eu tenho que estar aberta para conhecer outras formas de trabalho e quem sabe se conjugando as duas formas de trabalho não se permite realmente aqui ter uma maior rentabilidade, ter aqui uma maior entrega por parte dos próprios colaboradores e, portanto, isto tudo vai obviamente fazer com que o profissional vá desenvolvendo aquilo que é a capacidade de adaptação face a tudo aquilo que são as mudanças. E a questão aqui mais importante, e alguns de vós também já estão aqui a frisar, é realmente o estar disponível para aquela mudança. Ou seja, eu trabalhei 10 anos desta forma e, portanto, surge algo novo, mas eu não estou disponível para me adaptar àquilo que surgiu de novo. Não é? Portanto, isto é errado, mas isto acontece porque efetivamente a pessoa já trabalha há muitos anos daquela forma e quando surge algo novo, isto pode realmente ser aqui um choque e poderá também ser encarado como uma dificuldade. E por isso, mais do que nunca, é estar disponível àquela mudança e saber lidar com a mesma, tentando apresentar sempre a melhor resposta. E como vocês provavelmente já vivenciaram, nem sempre nós temos a melhor resposta numa primeira instância. Não temos, não é? Faz parte. É o lidar com aquele choque, com aquela mudança, não é? Parece que é tudo muito de repente. Mas depois temos que dar tempo para que exista esta adaptação. Temos que realmente estar disponíveis para fazer o esforço de nos adaptarmos, está bem? E isto é realmente essencial, está bem? Terceira competência que vamos aqui enumerar tem a ver com a capacidade de organização, que várias pessoas, portanto eu creio que foram mais de 10 pessoas, exatamente, que foram aqui falando da competência da organização. Esta competência é extremamente importante. E aqui, quando falamos em capacidade de organização, falamos numa série de competências, como por exemplo a gestão de tempo. Obviamente que a gestão de tempo, vocês também falaram, vários falaram na gestão de tempo. Obviamente que uma pessoa que é organizada é uma pessoa que por si só consegue gerir o seu tempo, não é? Consegue definir prioridades, consegue não ter demora e ter todas as respostas emitidas a tempo e a horas, não é? Portanto, se assumiu um compromisso, vai cumprir, é uma pessoa que não falha prazos, que não falha com as tarefas que teve que fazer, portanto é uma pessoa que por si só é conhecida como sendo organizada, é uma pessoa que se planifica, que registra aquilo que faz, que tem, portanto aqui que tem um ficheiro onde organiza o seu dia de trabalho, portanto é alguém que se preocupa em planificar-se e obviamente que aqui na parte da gestão de tempo, ninguém nasce sendo um bom gestor de tempo. Portanto, não há uma receita mágica para a questão da gestão de tempo. Não há. É realmente uma competência que se vai trabalhando ao longo do tempo e tendo em conta tudo aquilo que são as experiências que vão acontecendo na nossa vida, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais. E só dessa forma é que nós vamos melhorando aquilo que é a nossa capacidade de gerir o nosso tempo. Existem aqui alguns truques muito importantes e que nos ajudam a ser melhores gestores de tempo, como por exemplo o facto de conseguirmos definir as nossas prioridades e aqui muita atenção, saber distinguir aquilo que é uma tarefa urgente de uma tarefa não urgente, está bem? Portanto, as tarefas urgentes, como sabemos, requerem uma ação imediata, não há tempo de espera, não há realmente aqui margem de manobra para ver o que é melhor, não é? Portanto, é alguém que sabe realmente definir as suas prioridades. Agora, certamente vocês devem estar a pensar, mas chega um momento, se calhar, do vosso dia ou da vossa fase enquanto profissionais em que tudo parece prioritário, não é? Tudo parece prioritário. Portanto, surge uma coisa, a seguir surge outra e, portanto, a nossa bola de tarefas vai crescendo e às tantas nós ficamos ali um bocadinho assoberbados e não sabemos bem como gerir. Aqui é importante nós pensarmos exatamente sobre
a urgência e a prioridade daquela tarefa. E só desta forma nós vamos conseguir perceber exatamente o que é que são as tarefas mais urgentes, o que é que implica já uma ação imediata e vamos definindo dessa ordem. Depois, muito importante também para a capacidade de organização, não ocupar muito tempo com as tarefas secundárias. Normalmente o que acontece é exatamente o contrário. As tarefas secundárias são aquelas com as quais nós perdemos mais tempo. Porquê? Porque temos também o maior prazer em realizá-las e, portanto, deixamos andar e perdemos mais tempo. O truque, normalmente, é tentarem conhecer-vos enquanto profissionais, tentar aqui identificar o vosso relógio profissional. E o que é que eu quero dizer com o relógio profissional? Tentarem perceber em que fase do dia é que são mais rentáveis. Portanto, estão mais concentrados e acham que conseguem trabalhar melhor, é da parte da manhã ou é da parte da tarde. Portanto, é logo quando chegam ao trabalho, a cabeça está fresca e conseguem logo ter aqui uma outra motivação, um outro empenho, ou é depois do almoço, já com o dia a decorrer, que conseguem ser mais rentáveis. Portanto, é tentarem conhecer-se desta forma e depois organizarem as vossas tarefas mediante esse relógio. Então, se eu sei que sou mais rentável de manhã, assim que chego ao trabalho, então, tal se eu começar por realizar aquelas tarefas que me aborrecem mais, logo pela manhã. Porque se eu sei que sou mais rentável de manhã, então começo por aquilo que eu não gosto. Ou então há quem faça exatamente o contrário. Portanto, a estratégia é ao contrário, que é, se eu sou mais rentável de manhã, eu vou fazer já aquilo que eu gosto, porque sei que posso ser mais rápida e tenho que ser mais rápida, e, portanto, de alguma forma, vocês próprios tentarem identificar qual é que é o vosso relógio profissional, ou seja, tentarem fazer este exercício para conseguirem então, a partir disso, organizar a vossa lista de tarefas, que é muito importante na organização. Vocês podem fazer uma planificação que seja uma planificação quer seja diária, portanto, diária vão colocando as horas do dia e à frente todas as tarefas que têm que fazer dentro dos horários identificados, e isto pode ajudar muito em termos diários. Podem fazer semanalmente ou até mensalmente, está bem? O importante é realizar-se esta lista de tarefas. Às vezes até nem precisam de escrever. Escrever ajuda sempre, registar, mas podem fazer até o exercício mentalmente, que é, ok, hoje eu tenho que organizar a minha manhã desta forma. Tenho que fazer isto, isto e isto. Sei que não posso falhar. Depois do almoço tenho que fazer isto, isto e isto. Portanto, tentarem começar a trabalhar também um bocadinho neste sentido. Obviamente que nem sempre é fácil, não é? Nem sempre é fácil e por isso é que eu costumo dar sempre aqui uma sugestão, que é a vossa planificação, portanto, a vossa organização das tarefas deve ser feita tendo em conta alguma flexibilidade, exatamente, ou seja, deve ser uma planificação flexível para quê? Para contemplar os imprevistos que possam eventualmente existir, portanto, os tais ladrões de tempo, não é? Aquele trabalho interrompido que às vezes surge e que realmente nos rouba ali alguns minutos que seriam preciosos para fazer uma outra atividade, não é? Portanto, tentem sempre fazer a vossa planificação, tendo sempre aqui uma margem de manobra para lidar exatamente com estes imprevistos, está bem? Com estes ladrões de tempo, está bem? E essencialmente aqui as principais sugestões que eu gosto sempre de dar quando falamos em capacidade de organização e também aqui a parte da gestão de tempo, está bem? Quarta competência. Quarta competência, também houve aqui várias pessoas que falaram acerca da mesma, que tem a ver com a capacidade de comunicação. A capacidade de comunicação é essencial. Porquê? Porque, obviamente, todas as relações que nós vamos estabelecendo têm em conta a forma como nós comunicamos com o outro. Portanto, como nós apresentamos as nossas ideias, os nossos pensamentos, a forma como partilhamos aquilo que são as nossas vivências, os nossos conhecimentos, a forma como nós o fazemos vai, obviamente, definir o sucesso ou insucesso das nossas relações interprofissionais. Há algo que nós não podemos esquecer quando falamos nesta questão, que é comportamento
gera comportamento. Então, é muito, muito importante saber que a forma como eu vou dirigir-me a determinada pessoa, portanto, a forma como vou comunicar, a minha atitude, tudo isto vai gerar um comportamento naquela pessoa. Portanto, aquilo que eu estou a ser é aquilo que eu vou receber, está bem? E temos todos que pensar assim. Por vezes é difícil, é verdade, porque existe sempre um ou outro colega que se calhar não nos identificamos tanto, não só em termos pessoais, mas também mesmo com a própria personalidade, com a forma de atuação. Isso pode acontecer, não é? Mas é importante que exista aqui sempre a preocupação na forma como nós comunicamos, como fazemos a mensagem chegar ao outro e a própria atitude, porque a comunicação não é só aquilo que nós verbalizamos, é também a nossa comunicação não verbal, está bem? E isso terá realmente muito, muito impacto no outro. Já tenho aqui algumas pessoas a dizer que esta é uma das competências onde se tem mais dificuldade. É importante irem fazendo este exercício à medida que estamos a falar, porque obviamente vocês se calhar vão sair daqui a pensar: ok, se calhar tenho que trabalhar, ver o que é que eu posso fazer em relação a esta competência, tentar ver de que forma é que posso melhorar, porque todos temos sempre algo a melhorar e é isto que nós temos que pensar. A questão dos gestos é realmente aqui uma comunicação. A Ana e a Daniel, que estão aqui a falar da questão dos gestos, nós somos um povo muito, muito gestual, somos muito do toque, somos muito de falar com as mãos. E obviamente que isto poderá também ter impacto na forma como a mensagem chega ao outro lado. Portanto, é tentarmos ir controlando todas estas nossas atitudes e depois termos atenção também àquilo que se chamam as muletas verbais. Por exemplo, se estamos constantemente a usar sempre a mesma palavra como suporte linguístico, isto também poderá denotar. A questão do tom de voz, que alguém aqui fala, o Carlos, fala do tom de voz, e isto inevitavelmente acontece, que é quando estamos aborrecidos, não é? Quando há algo que nos incomoda, se calhar o nosso tom de voz muda ali um bocadinho, e mesmo aquelas pessoas que não nos conhecem bem, enquanto profissionais, não é? Vão perceber que passa-se ali qualquer coisa, ela está desconfortável, há algo ali que a está a deixar aborrecida, portanto, e muitas vezes nós nem queremos que as outras pessoas se apercebam, não é? Mas acaba por ser inevitável e a pessoa acaba por não conseguir guardar este sentimento. Nem sempre é bom, está bem? Porque nós devemos ser aquilo que somos, sempre tendo na ideia de que é possível melhorar. E é com esta identificação que vários de vocês já estão aqui a fazer, que eu próprio também estou a fazer, e portanto é com esta identificação, com esta análise que nós vamos realmente permitir que exista uma aprendizagem, um desenvolvimento e um melhoramento, está bem? Nós não podemos esquecer-nos que estamos em constante momento de aprendizagem e, portanto, existe sempre aqui a questão da melhoria contínua que deve ser transversal a todas as questões da nossa vida, está bem? Temos aqui o Emanuel que nos coloca uma questão: quando se vai falar com alguém, é ir direto ao assunto que vamos falar e considerando ser agressivo? Não. A agressividade, o que é que vai despertar, Emanuel? Vai despertar uma reação menos agradável também do outro lado, não é? Portanto, obviamente que devemos ser assertivos na nossa comunicação, por isso é que temos aqui a parte do saber falar, que é o ser assertivo, ser claro, ser lógico, isso é muito importante. Mas temos que ter muita atenção à nossa postura, à nossa atitude, está bem? À forma como nos apresentamos perante o outro. E, portanto, obviamente que tendo uma reação mais agressiva, não é? Isto vai, obviamente, despertar uma reação. Portanto, devemos saber falar, saber ouvir, e o saber ouvir, já sabem que está relacionado não só com o captar a informação, mas também a atribuir significado àquilo que o outro nos está a dizer. Só desta forma nós vamos realmente conseguir comunicar com quem está do lado de lá, está bem? E isto é muito, muito importante. E depois é também importante nós questionarmos, está bem? Exato, Marcelo, chegou num ótimo momento a sua partilha, que é perguntar não ofende. Nós temos é que ter atenção à forma como questionamos. Portanto, as nossas perguntas devem ser feitas de forma assertiva, sem ser invasiva, não é? Assertiva, de uma forma clara,
para que a resposta que nos seja também emitida seja uma resposta precisa e seja uma resposta clara, está bem? Carlos, em breve vão existir todas estas temáticas, está bem? Que são também muito importantes em termos também daquilo que será o desenvolvimento destas competências, está bem? Quinta competência. Para quem esteve comigo na semana passada, falámos sobre o trabalho em equipa. Eu sei que alguns de vós esteve comigo, que já aqui identifiquei. Portanto, a competência do trabalho em equipa é essencial. Porquê? Porque, no fundo, o trabalho em equipa irá ter, obviamente, um outro resultado que o trabalho individual, não é? Portanto, todas as empresas atualmente, independentemente da área de intervenção, da dimensão, muitas vezes são organizadas em setores, em departamentos, não é? E, portanto, existe aqui a questão de termos o cuidado de existir esta articulação, esta cooperação, esta entreajuda entre os vários departamentos. Só assim os resultados irão ser mais efetivos e irão ser do agrado de todos, não só dos próprios colaboradores, mas também da própria empresa. E por isso é que é essencial que exista a definição de objetivos que são comuns. Porquê? Porque as pessoas vão trabalhar no sentido de conseguirem alcançar aquele objetivo que é um objetivo que é partilhado. E, portanto, muitas vezes só se conseguem atingir os objetivos individuais depois de alcançar o objetivo de equipa. E é isso que acaba também por motivar, obviamente, as pessoas a fazer mais, a fazer melhor e a estarem juntas. Portanto, a caminharem no mesmo sentido, a unirem os esforços no mesmo sentido e saberem que estão no mesmo barco, que não estão sozinhas. E, portanto, num dia menos bom, num dia em que alguém está cabisbaixo, em que o dia correu mal, há uma situação pessoal que está a interferir com a questão profissional, isto pode acontecer, não é? Mas saber que existe ali alguém que me vai trazer para cima, me vai dar uma ajuda e, no fundo, vai fazer com que aquele momento menos bom fique ali um bocadinho mais minimizado, está bem? Temos aqui algumas partilhas. A Rita que nos diz: já trabalhei no atendimento ao público e por vezes é bem difícil controlar para não dar umas respostas. Portanto, aquelas respostas menos corretas, não é, Rita? É verdade. Quem trabalha com o público, esta é uma das grandes dificuldades que encontra. E a Anabela diz-me aqui que na restauração também acontece o mesmo, não é? Portanto, não existe aquele respeito que deve ser transversal, não é? Quer entre trabalhadores, quer do cliente para com o trabalhador, quer dos trabalhadores para o gerente ou subgerente, portanto para o superior, e realmente isto vai mexer com tudo. Assim sendo, no trabalho em equipa, os objetivos de equipa são sempre superiores aos individuais, não é? Como vimos também na semana passada e vemos também agora. É importante que seja um elemento que está disponível, que é facilitador da comunicação, alguém que ajuda o colega, portanto, alguém que, no fundo, motiva e que, se as coisas correrem menos bem, é alguém que está ali. Portanto, é também um elemento, no fundo, é uma pessoa em quem os outros elementos da equipa confiam. E só isto vai fazer com que realmente as coisas ocorram da forma que é pretendida, está bem? Sexta competência, dinamismo. Também houve aqui várias pessoas que falaram do dinamismo. O dinamismo é uma competência que está a ganhar cada vez mais importância. Porquê? Porque as empresas procuram essencialmente e cada vez mais profissionais que se encontram disponíveis. Totalmente disponíveis, que se encontram ativos, que são pessoas que reportam, que estão sempre em movimento, que não esperam que o trabalho chegue, que procuram trabalho. Portanto, ok, eu fiz as minhas tarefas, o que é que há mais para fazer? Vamos lá adiantar qualquer coisa do dia da manhã, da semana que vem. Portanto, e isto obviamente que vai ter muito impacto naquilo que são os resultados que a empresa procura alcançar. E, portanto, os profissionais que realizem as suas tarefas de uma forma exemplar e no menor espaço de tempo possível, é isto que as empresas procuram. Portanto, alguém que normalmente tem sempre uma atitude
muito positiva, que é alguém que com esta atitude positiva consegue chegar aos outros, não é? Ou seja, consegue, no fundo, fomentar um bocadinho daquele sentimento nos outros, não é? Porque uma pessoa dinâmica é ótimo, mas ter 5 pessoas dinâmicas na equipa é excelente, não é? E é isto que as empresas realmente tentam procurar. É alguém que está sempre disponível e que apresenta muita energia, muita força de vontade. Portanto, é alguém que normalmente é contagiante. A forma como se entrega, a forma como atua, como realiza as suas tarefas, como chega ao outro, é alguém que realmente consegue passar essa energia para os outros e é alguém que motiva também os próprios colegas e, portanto, cada vez mais, e obviamente que uma pessoa dinâmica é alguém que suporta melhor a pressão, que consegue se calhar dar resposta a 3 tarefas diferentes ao mesmo tempo, não é? Porque é uma pessoa dinâmica que consegue rapidamente tentar aqui encontrar uma solução, não é? E, portanto, isto, obviamente, em termos profissionais, não é? E da própria rentabilidade das empresas, vai ter muito impacto, está bem? Claro, Carlos, isso é essencial. Aliás, é essencial não só para esta competência, mas para várias outras que já falámos. Ou seja, o Carlos diz-nos aqui que é importante gostar do trabalho que se faz para se conseguir ser dinâmico. Isto é essencial, porque se não gostarmos daquilo que fazemos, obviamente que a nossa energia, a nossa dinâmica, a nossa força de vontade, a nossa motivação vai ser outra, não é? Quando nós gostamos exatamente daquilo que nós fazemos, nós sabemos que estamos a dar o nosso 110%, nós sabemos que estamos a fazer aquilo com a entrega, com motivação, com paixão, não é? Com viver o projeto. E obviamente, Carlos, que isto terá muito impacto. Nem sempre é possível a pessoa ser dinâmica, não é? Porque, obviamente, se a pessoa não se enquadra ainda muito bem nas funções que está a desempenhar, dificilmente vai conseguir adotar uma postura com grande dinamismo, não é? E, portanto, obviamente que isto irá ter também muito impacto. Sétima competência, também aqui muito falada por todos vocês, quase, tem a ver com a tecnologia. Portanto, a tecnologia, e resumindo tudo o que falámos no início relacionado com o avanço tecnológico, obviamente que todas as empresas neste momento, o seu trabalho, portanto, as suas bases de dados são assentes em ferramentas tecnológicas, não é? E mais do que a empresa dispor destas ferramentas tecnológicas, os colaboradores têm que recorrer às mesmas, dominar e saber trabalhar com as mesmas. E isto, obviamente, que vai ter impacto em toda a evolução, porque nós sabemos que existem sempre novas ferramentas a surgir, novas formas de comunicação online a surgir e muitas vezes o que se pede é que o próprio colaborador esteja atento a estas mudanças e seja até o próprio colaborador a apresentar uma nova ferramenta. Olha, surgiu uma nova ferramenta para comunicar em termos de empresa, o que acha de tentarmos esta nova forma de contacto? E, portanto, isto vai obviamente ter muito impacto. Para além de saber dominar as ferramentas do Microsoft Office, como o Word, o Excel, o PowerPoint, obviamente que estas são ditas as mais básicas e que são importantes em termos de domínio, não é? E cada vez mais as empresas pedem isto. É também alguém o profissional que consiga recorrer à internet para obter informações que necessita. Portanto, existe uma dificuldade em determinada ação. Então, não temos resposta, vamos tentar procurar, vamos, lá está, ser proativos, não é? Usar a internet para. Hoje em dia, nós sabemos que estamos a um clique de toda a informação que procuramos, não é? Estamos a um clique e, portanto, é usar essa ferramenta também para aceder a informações. Exatamente, Isabel. Hoje em dia o trabalho é feito maioritariamente a partir daquilo que são as novas tecnologias, sem dúvida. Depois, saber trabalhar também com as tais ferramentas de comunicação, como o Skype, o Viber. Portanto, existem muitas empresas que têm instalado o Skype Empresas e, portanto, toda a comunicação interna é feita até por Skype. Portanto, é mais fácil mandar um Skype para o colega. Olha, preciso reunir contigo para me ajudares aqui com uma situação e tentar logo chegar ali a um entendimento, a uma solução. Isso é possível.
conhecer as plataformas online, aqui falamos dos blogs, as redes sociais, que, como sabem, atualmente têm cada vez mais impacto, não só em termos de recrutamento, mas aquilo que realmente também é visível em termos do próprio mercado de trabalho, está bem? Tem realmente muito impacto e por isso mesmo é cada vez mais importante nós termos uma presença online que seja credível, portanto, alimentarmos o nosso LinkedIn, não falo tanto do Facebook, porque acho que em termos profissionais o LinkedIn funciona mesmo como uma rede de recrutamento e, portanto, é essencial que o LinkedIn se mantenha atualizado, tenha o vosso perfil, o vosso currículo, digamos assim, atualizado também nas redes, porque vai permitir que não só a própria empresa com quem já trabalha, os próprios colegas tenham acesso a informações em relação ao vosso respeito, mas também a própria concorrência vos conheça e quem sabe se não há novas também oportunidades a surgir e é dessa forma que temos também que pensar. Rita, temos aqui também, nestas situações de urgência, que é o caso que está a acontecer neste momento, quem não souber trabalhar minimamente com as tecnologias é prejudicado. Infelizmente, é verdade, Rita, porque como sabemos, neste momento tudo está a funcionar, não a 100, como sabemos, infelizmente, mas tudo está a funcionar com base naquilo que que são os equipamentos tecnológicos. Portanto, temos o caso dos governos que se reúnem por Skype, que fazem todas as reuniões também através de videoconferências e, portanto, muitas das pessoas que estão em teletrabalho também estão com suporte a estas ferramentas tecnológicas para conseguirem garantir todo o seu trabalho, tudo aquilo que é possível. Exemplo disso, temos os profissionais da MasterD, portanto, os vossos tutores, os vossos preparadores, que de alguma forma conseguem também dar a resposta. Porquê? Porque estão a ter recurso a estas tecnologias, está bem que permitem efetivamente que exista esta resposta e obviamente que é importante ter este domínio e eu acho que infelizmente esta situação também vem a sensibilizar um bocadinho as pessoas para a importância que tem esta parte da tecnologia. Eu posso dar-vos um exemplo muito pessoal, mas que aproveito também para partilhar porque acho que vai no sentido disto que aqui digo, mas eu tenho os meus avós longe e aquilo que foi feito foi a minha tia com um tablet deixou na casa dos meus avós sem se cruzar com eles, obviamente para não haver aqui esse fator da contaminação e depois por telefone explicámos à avó como é que tinha que fazer para aceitar a chamada, só para aceitar a chamada para nos conseguirmos ver e isto realmente demonstra uma pessoa com 80 anos a estar disponível neste momento face à situação para aprender este ato tão simples, não é? Que para nós, para a maioria de nós, é um ato muito simples, mas realmente isto sensibiliza para a importância que cada vez mais as tecnologias vão ter, está bem? Portanto, aqui foi um momento de lazer, não é? Mas em termos profissionais isto vai também ter muito impacto, está bem? Oitava competência que vamos aqui falar tem a ver com o compromisso. De alguma forma, nós já falámos desta situação do compromisso. Obviamente que, e cada vez mais, as empresas vão procurar valorizar os profissionais que essencialmente sentem um projeto, que vestem a camisola e que trabalham diariamente para aquilo que é o bom funcionamento e os bons resultados da empresa. E é isto que efetivamente vai marcar a diferença. Portanto, alguém que cumpre os prazos que são estipulados, portanto, eu tenho determinadas tarefas para realizar neste prazo, eu cumpro, ótimo. É um elemento em que os outros confiam, a questão da pontualidade, da assertividade, da assiduidade, que vocês também falaram no início, na parte das competências, tudo isto vai realmente fazer com que
o profissional marca a diferença. Portanto, mais do que nunca, e isto vai sentir-se também numa fase posterior a esta pandemia, quando as coisas estiverem a tentar reorganizar-se, esta competência vai também, no fundo, marcar a diferença, que é o assumir o compromisso para com a entidade, para com a minha entidade patronal. Portanto, eu saber que visto a camisola, que sinto o projeto e que me entrego e que todos os dias termino o meu trabalho a achar que, ok, eu fiz o meu melhor. E é isso que as empresas procuram. Porque é esta entrega, é esta motivação que vai fazer com que, obviamente, os resultados sejam também melhores, mais efetivos, que é aquilo que há pouco vocês diziam, e muito bem, estas questões só são possíveis realmente nós fizermos o que gostamos, não é? Porque quando nós estamos a fazer aquilo que gostamos, nem sempre é fácil pensarmos desta forma. E eu acredito que para muitos de nós é realmente um desafio questionarmos todas estas competências. Está bem? Para terminar, deixo-vos aqui um desafio. Eu creio que a maioria de vocês já foi fazendo esta pequena atividade, naquilo que foram aqui partilhando comigo. Eu creio que vocês já foram pensando um bocadinho, mas tendo em conta estas 8 competências que nós aqui falámos, e até podem considerar outras, imaginem, como a gestão de tempo, se pretenderem ter apenas uma análise para a gestão de tempo, tentem, de alguma forma, valorizar numa escala de 0 a 100, como é que vocês estão em relação àquela competência. E isto vai permitir com que vocês identifiquem qual a competência que se calhar têm que desenvolver um bocadinho melhor e pensarem sobre que estratégias vão fazer para desenvolver essa competência, tá bem? Este é um exercício, não precisam de me enviar, tá bem? Obviamente, se quiserem falar comigo sobre isso, já sabem, podem mandar-me mensagem pelo campus virtual, tá bem? Dizer, Vânia, fiz o tal exercício e percebi que tenho que melhorar a competência X. Até podem pedir-me ajuda, não há qualquer problema, tá bem? Aqui o mais importante é que efetivamente vocês pensem sobre estas competências e que identifiquem claramente que tipo de competências é que têm que trabalhar. Porque a questão é que todos nós temos competências a trabalhar. Todos os dias nós vamos aprendendo uns com os outros, vamos aprendendo sozinhos, portanto, vamos fazendo aprendizagens, não é? E, portanto, já tenho aqui algumas pessoas que estão a partilhar questão de tempo, a questão da vergonha, não é? De expor-se perante os outros, Constantina. Isso é algo que também é trabalhado, também arranjamos aqui algumas estratégias para trabalhar também essa questão. E, portanto, é realmente um desafio que eu considero ser muito importante e por isso gostaria que perdessem alguns minutinhos a pensar, pode ser hoje, pode ser quando tiverem um bocadinho de tempo, mas que efetivamente pensassem sobre isto, está bem? E que depois também me dissessem, no fundo, qual é que foi aqui a conclusão a que chegaram, está bem? E se precisarem também de algum apoio, de arranjar estratégias para dar resposta a essa competência menos desenvolvida, digam, está bem? Vamos falando em relação a isso. Gostaria, antes de terminar, de vos agradecer. Portanto, temos aqui já muitas competências que são comuns. A comunicação, a questão da vergonha, da gestão de tempo, são aqui aquelas que estão a ser mais enumeradas por vós. Portanto, fica o desafio, está bem? Atrevam-se a realizar este desafio, que eu acho que vale realmente a pena, está bem? Em termos profissionais, vai ajudar-vos muito, mas também em termos pessoais, porque não podemos descurar também daquilo que é o lado pessoal, porque aquilo que nós somos enquanto pessoas vai também ajudar-nos a definir enquanto profissionais. Portanto, tentem sempre trabalhar neste sentido, está bem? Considerando sempre as duas esferas, está bem? As duas dinâmicas. Para terminar, deixo-vos esta frase, também aqui inspiradora, de alguma forma. Eu penso nela várias vezes. Portanto, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente. E lá está. É este pequeno esforço, é este despender de um bocadinho de tempo para fazer a análise em relação a nós que realmente as coisas vão melhorar, está bem? E que nós vamos alcançar aquele sucesso que realmente pretendemos, está bem? Muito obrigada por todas as participações que foram fazendo. Foi realmente muito bom, muito enriquecedor. Acho que para todos nós que partilhamos destas palavras aqui,
Obrigada e espero-vos para a semana, está bem? Tudo a correr bem e bons estudos. O que precisarem, contactem-me pelo campus virtual, está bem? Obrigada a todos. Uma boa semana. Muito obrigada. Isto só faz sentido porque vocês estão desse lado. Portanto, agradeço-vos, agradeço também à tecnologia que temos neste momento, não é? Porque também faz a diferença, mas agradeço-vos que tenham tido tempo para estar comigo desse lado e, acima de tudo, que tenham feito todas estas partilhas. Está bem? Obrigada, obrigada a todos.